Cap no rádio. Check-up no rádio com o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Uma satisfação mais uma vez participar aqui do quadro Check-up no rádio com temas relacionados à saúde do idoso. Já falamos aqui algumas vezes sobre depressão no idoso, né? Mas o nosso tema de hoje é a depressão mascarada. Qual é a diferença? Pois bem, Marcos, a depressão mascarada, tecnicamente chamada de depressão subsindrômica, é um tipo de depressão que ele se manifesta de um pouco diferente. Ela é mais característica nos pacientes idosos mesmo. É comum no adulto jovem, em outras faixas etárias, termos sintomas clássicos de depressão. Aqueles sintomas afetivos de choro fácil, de desesperança, de tristeza, de angústia. E no paciente idoso, na depressão mascarada, na depressão subsindrômica, esses sintomas são menos comuns, são menos pronunciados, assim vamos dizer. Ela se manifesta geralmente com outros sintomas, geralmente sintomas somáticos, sintomas físicos. É aquele paciente idoso que ele tem alguma coisa de isolamento social, está ali, está fazendo menos as atividades prazerosas que ele tinha, mas ele não é tão melancólico, ele não chora, ele não tem um discurso tanto de tristeza, mas ele tem muitos sintomas somáticos, ou seja, ele tem sintomas diversos. Muitas vezes esse paciente ele passa por inúmeros especialistas, são feitos inúmeros exames. E na verdade todo mundo imagina, não, deve ser alguma coisa psicológica, mas não sabe dizer, não, é uma depressão subsindrômica que é comum em pacientes idosos. Eles têm dor de cabeça, sintomas no trato gastrointestinal bem inespecíficos, eles têm diarreia, o intestino é preso, eles têm vontade de vomitar, perdem apetite, sofrem com dores difusas, inespecíficas, ou seja, dores que muitas vezes não se alinham a uma característica de uma doença. É uma dor que não tem característica de doença nenhuma, que ela muda de canto, aquele paciente que começa com a dor no pé, daqui a pouco está na cabeça. Pacientes têm sintomas que simulam doenças cardíacas, como palpitação, uma sensação de cansaço. Então, dentro do espectro da depressão subsindrômica, dessa depressão mascarada, né, que ela é uma depressão, mas tem uma máscara, esses pacientes têm muitos sintomas físicos, sintomas somáticos. Isso já é uma característica do idoso, mas não tem aqueles sintomas melancólicos de chorar. Então, esse tipo de depressão, Marcos, ele piora muito as doenças de base. Além de piorar a qualidade de vida do paciente, que ele está toda hora tendo sintomas diversos em diversas partes do organismo, ele atrapalha, ele dificulta, ele transforma doenças que ele já tenha, como por exemplo uma angina, um DPOC, ou uma artrite, um diabetes, ele piora o desfecho dessas doenças. Isso é fato, é constatado pela literatura que a depressão subsindrômica piora os desfechos nessas doenças e de diversas formas. Ele atrapalha o paciente a aderir ao tratamento, ele desvia muito o foco das doenças porque ele está tendo sintomas em outros aparelhos e muitas vezes deixa aquela doença em segundo plano, de forma que ela pode piorar o desfecho, aumentar a mortalidade em doenças graves. Além disso, ela tem uma taxa de conversão para o transtorno depressivo maior, que é a depressão clássica que a gente conhece, em torno de 30% a 40%. Ou seja, boa parte dessas pessoas já sofrem muito por sintomas físicos e que não têm um diagnóstico fechado e consequentemente um tratamento adequado. Além disso, elas podem evoluir com a depressão clássica, que a gente já conhece todas as consequências, todos os desfechos, aquilo que ela traz de negativo na vida do indivíduo, principalmente do indivíduo idoso.
E nesse caso, por exemplo, a identificação o que é mascarado nem sempre é fácil de identificar. Aí nesse caso, a depressão mascarada, ela também dificulta mais ainda a identificação dos sintomas? Sim, essa característica atrasa o diagnóstico, né? Faz o paciente perambular de vários especialistas. Ele tem sintoma cardíaco, vai no cardiologista, sintoma gastrointestinal, vai no gastro, tem sintoma de dor osteoarticular ou dor difusa, ele vai no reumato, no ortopedista, no médico de dor. Então ele fica perambulando e os especialistas vão investigar e na maioria das vezes, quase sempre, em todas as vezes, eles não encontram doenças que justifiquem aquele sintoma. Doenças clássicas, já que são sintomas inespecíficos, não são específicos de determinada doença. Então ela é mascarada exatamente porque não tem sintomas clássicos da doença e ela tem essa característica de atraso no diagnóstico, porque o paciente chega numa consulta com a queixa de dor de cabeça, a gente vai, a partir daquela queixa, investigar a dor de cabeça. Vai no especialista de dor de cabeça, ele vai investigar a dor de cabeça. Então, como o paciente é idoso, a gente tem tem essa habilidade de entender que muitas vezes as queixas inespecíficas elas podem justificar um quadro de depressão mascarada, de depressão subsindrômica, com poucos sintomas. A gente consegue visualizar, enxergar até um pouco mais do que outras especialidades, ou até mesmo a população em geral. Então é bom os cuidadores de idosos, os próprios idosos, começarem a prestar atenção naquele idoso que já bateu por diversos médicos, tem sintomas diferentes, uma hora é aqui, outra hora é acolá, mas está sempre tendo sintomas, e esses sintomas nunca, já foram investigados e nunca deram nenhum quadro definitivo de doença. Esse perfil pode ser um quadro de depressão, não me assusta, mas uma depressão subsindrômica, não é uma depressão que fecha os critérios do Manual Diagnóstico do Americano DSM-5 para depressão maior. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Vamos lá, trazer aqui a pergunta do nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia, Marcos, e bom dia, doutor Belísio. Eu tenho uma pergunta para mim fazer, doutor Belísio. Eu cuido da minha mãe há 6 anos, ela tem Alzheimer, a única coisa que ela tem de doença é Alzheimer. E ela ultimamente, já está com uns dias, que quando dá de 11h30 até de noite, ela não para de me chamar. E é tipo uma coisa como que esteja com medo, uma coisa agoniada. Eu queria saber se isso é do Alzheimer ou se é depressão ou alguma coisa, porque está demais. Ela não consegue parar de me chamar e é chorando e agoniada, uma coisa dizendo que está com a dor e não diz aonde é essa dor, que ela também não sabe. Eu acho que é da cabeça dela, não sei, para poder me chamar a atenção. Eu queria saber, doutor Belísio, o que é que eu deveria fazer. Ela tem 83 anos de idade. Pois bem, um sintoma da demência, um dos sintomas da demência de Alzheimer esse de ficar alterada após o horário do almoço, geralmente no final da tarde. Um sintoma não, uma característica. E ele, nesse período, ele pode desenvolver diversos sintomas que a gente considera sintomas psicológicos e comportamentais da demência. São os famosos sintomas comportamentais. À medida que a demência avança, ela vai dando sintomas. Inclusive, depressão em pessoas que não têm demência é um tipo de depressão. Depressão na demência é outro tipo. Então ela pode sim, ela está abrindo quadro de choro, pode estar tendo depressão na demência, é um sintoma comportamental. Esse quadro de dor que ela pode estar fazendo ela ficar inquieta e insegura. Então é necessário a gente investigar se realmente é uma dor
física com uma lesão, ou se é uma dor, que a gente diz assim, uma dor memorizada, que ela teve no passado e está relatando agora. Mas a gente tem que abordar essa dor. O fato dela ficar chamando a cuidadora, a gente pode imaginar duas situações. Ou ela chama, esquece que chamou e chama de novo, ou ela está chamando por uma insegurança, por um medo de alguma coisa, não é para chamar a atenção. Então ela pode estar assim desenvolvendo um transtorno fóbico, de medo de ficar sozinha, dessa insegurança. De forma que são sintomas bem comuns na demência de Alzheimer. Esses sintomas comportamentais, que vão desde esses que ela citou, passando por alucinação, perda de sono, perambulação de passar o dia todinho querendo fugir de casa, andando dentro de casa, de agressividade, de agitação. Então, esses sintomas são os sintomas que caracterizam a fase moderada da demência, e esses sintomas é o que mais levam os pacientes a estressar o cuidador, os que mais levam os pacientes a necessitar de se institucionalizar, a necessidade de intervenções que às vezes até precisa internar. E também é nessa hora que a família não aguenta mais e leva para o médico. O que se tem que fazer é ajustar o tratamento da demência dela e pontuando esses sintomas, mas principalmente ela fazer uma espécie de checklist. O que é que pode estar sendo gatilho para isso? O que é que pode estar sendo gatilho? É o calor? É o frio? É a sede? É a luz acesa demais? É o escuro? Eles têm pavor da escuridão? Realmente é uma dor? Será que ela não tem uma artrose que está doendo e ela não sabe dizer? E se manifesta essa dor se agitando, manifesta essa dor chorando. Então ela tem que fazer um checklist, ver o que é que pode estar sendo gatilho. Se tiver o gatilho, lógico, abortar, tirar esse fator gatilho. Se não, a gente tem que entrar com medidas específicas e às vezes medicamento. Mas esse paciente está, do ponto de vista do Alzheimer, descompensado. Ele está fazendo sintomas comportamentais, e é isso que a gente trata, combate, para evitar não só o estresse do cuidador, que já é um problema grave, mas também evitar que o paciente se coloque em risco na sua própria vida, e frear a progressão da demência, porque você, quando tem sintomas comportamentais não tratados, a demência está progredindo. Então é sinal que talvez não esteja sendo, o tratamento não esteja tão ajustado. Então, procurar ajuda e tentar identificar esses gatilhos. Minha avó tem Alzheimer, tem dias que ela fica muito irritada e de repente sai de casa, né? A gente tem medo dela sair e não saber voltar. Ela tem 70 anos. Ele pergunta se essa postura é normal. Normal não é do Alzheimer, né? Ela fica agitada, aquele mesmo raciocínio da paciente anterior. Tentar buscar o fator gatilho. Pode ser o cuidador, às vezes eles não reconhecem o cuidador e imagina que aquele cuidador é uma pessoa de fora e pode se agitar por causa disso. Ele desconhece o ambiente, passou a não conhecer mais a casa dele e ele quer ir embora porque acha que não está em casa. Então existe esse problema também. O fato dela sair de casa é interessante. Aqui na nossa região a gente não tem problemas muito sérios, porque as nossas cidades são pequenas, né? Mas você imagina uma cidade como Porto Alegre, onde a gente fez a especialização. Lá, se o idoso se perdesse, era muito complicado. Então as famílias colocavam a identificação, colocavam o nome, se você me achar, ligue para esse número. Hoje em dia a gente tem dispositivos que conseguem mapear o idoso, pulseiras que conseguem identificar eles através da internet ou através de sinal de satélite. Aqui na nossa região, às vezes a gente tem problemas com idosos que moram na zona rural, principalmente do sexo masculino. Eles saem acostumados naquela luta, se perdem no cercado e aí ficam perdidos, desorientam, eles chamam-se arear. Então, nesses casos, a gente tem mais dificuldade de encontrar. Então, o fato dela querer sair de casa, ela tem que ter cuidado dela não acertar o caminho.
oriente toda a vizinhança que ela está passando por esse problema, que fique supervisionando. Tem gente que coloca câmera para saber mais ou menos o mapeamento, porque se contrariar, possa ser que ela piore. Enquanto ela tiver essa condição de ir e for pertinho, voltar, tudo bem. Mas ela pode começar a sair, ir para longe e se perder, porque ela desaprende o caminho da volta. Então, aí é tratar a demência, ter essas orientações de não confrontar no início, monitorar essa situação dela não se encontrar, dela não se perder dela se perder e ninguém conseguir trazer ela de volta, e usar da tecnologia. Hoje em dia a gente tem muito recurso que pode colocar no paciente e eles terem esse controle da família. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte pergunta o seguinte: doutor Belísio, o que fazer para animar meu pai que tem 78 anos e percebo, pelas suas colocações no programa, que ele tem essa depressão mascarada? Não percebe que ele não se anima, né? A apatia, ela é um sintoma que ela é muito parecido com a anedonia, ou seja, são sintomas de baixa energia, o paciente não tem interesse. A apatia, ela é exatamente o tanto faz, nem fica alegre, nem fica triste. Esse sintoma é comum na demência. Já a anedonia, a perda de interesse de fazer as coisas, ela é mais comum na depressão. Então, observar se é um paciente que tanto faz para ele ou porque ele tem o desinteresse, não sente mais prazer, não sente mais alegria de fazer o que ele fazia antes. Isso pode ser, sim, um quadro, um sintoma depressivo. Tem uma pergunta aqui. Pois não. Uma pergunta aqui no Instagram. Do seu Instagram? Você quer fazer aí? Porque eu não estou com acesso aproveitar aqui. para fazer a divulgação das pessoas aí que nas redes sociais estamos, tanto no YouTube, como no Instagram, como no Facebook. Dr. Belísio Geriatra, você encontra nas redes sociais. Estamos também ao vivo aqui pelo Instagram do Dr. Belísio Geriatra. Você pode inclusive seguir nas redes sociais aí do Dr. Belísio. Qual a pergunta? É da psicopedagoga Maria, de Jardim de Seridó. Essa menina tem um trabalho muito interessante lá de estimulação cognitiva. Temos muitos pacientes em comuns e ela pergunta que tem uma paciente muito difícil, não aceita e não quer reconhecer que precisa de ajuda. Ela pergunta, eu imagino, o que é que a gente pode fazer? Olha, esse perfil do idoso ranzinza de não aceitar é um perfil comum em virtude do fato da hierarquia. O idoso, ele é o chefe da família. Teoricamente, numa hierarquia familiar, ele é o mais velho, então ele tem ascendência sobre quem. Então ele tem dificuldades de que ele, quem dava as ordens, e agora dele receber as ordens. Então ele tem essa dificuldade de perder a independência do controle, de perder o controle. Então isso é uma fase de transição. Eles começam desse jeito, mas uma hora ou outra eles vão precisar de ajuda quando adoece. Então essa é uma característica de algumas pessoas. Outras pessoas têm um outro tipo de transtorno do humor chamado distimia, que é uma irritabilidade crônica, um tipo de depressão também, que ela é humor irritadiço na maior parte do tempo, por muito tempo. Então essas pessoas, elas têm dificuldade de serem ajudadas. Tudo reconhecer, diálogo, tempo, e se for doença, tratar. Esses pacientes que não querem ser ajudados, assim vamos dizer, não querem que alguém leve ele para consulta, não querem se consultar, não querem fazer uma atividade física, não querem fazer, geralmente tem uma doença de base por trás, uma doença relacionada ao transtorno do humor ou mesmo da personalidade. Mas é bom que as famílias entendam também essa questão da hierarquia, para que isso possa ser dialogado aos poucos e com o tempo essa pessoa comece a aceitar aos poucos o auxílio. Em sendo doença, tem que se tratar. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Doutor Belísio volta na próxima terça-feira aqui no nosso quadro Check-up